E diretamente dos nossos estúdios da Record News TV, aqui no programa Hora News Maranhão, eu recebo dos estúdios o deputado federal Márcio Gerri, que voltou aos trabalhos no Congresso Nacional e vai falar para a gente das pautas do momento. Um prazer imenso vir aqui, nesse novo momento aqui da Record News MA, cumprimentar toda a equipe pelo trabalho excelente que começa a ser realizado, que já está implementado aqui na emissora, vendo aqui a estrutura e percebendo que a gente tem aqui um trabalho de elevada qualidade para o público maranhense e brasileiro. É porque hoje, pelas redes sociais, tudo é meio que infinito. Em relação ao Congresso Nacional, em primeiro lugar, eu destaco o trabalho que nós estamos fazendo como presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados. Vamos fazer agora, nesse primeiro semestre, 2 grandes seminários, além de dar sequência aos estudos, que são 4 estudos, e um dos quais sob minha coordenação, que é acerca da repercussão dos processos de pejotização na Previdência brasileira. É um assunto muito importante, esse do fenômeno de pejotização no mundo do trabalho. Na Câmara, nós temos uma pauta importante, que é a pauta da PEC da Segurança Pública, que o presidente Lula encaminhou à Câmara dos Deputados. Nós vamos apreciar essa pauta agora brevemente. E também, uma outra prioridade que nós estamos elencando é a de votar o projeto de lei ou a PEC, precisa saber qual dos dois vai ser posto em votação, pelo fim da escala 6x1. Nós precisamos assegurar ao trabalhador e à trabalhadora brasileira mais tempo para se dedicar à leitura, ao lazer, à família, enfim, ter um avanço, que eu diria até civilizacional, no mundo do trabalho. Então, essa é uma pauta muito importante. Eu tenho certeza que os trabalhadores e trabalhadoras que nos assistem agora concordam que a gente mude para que nós saiamos disso que já é um retrocesso no mundo, para que a gente se equipare a práticas mais comuns do mundo inteiro, de que não tem mais essa escala 6x1 de trabalho. Então são aí 2 pautas importantes, há outras tantas que a gente vai ao longo do primeiro semestre, é um ano curto, porque temos eleições em outubro, e isso aí faz com que o trabalho legislativo fique mais comprimido, mais concentrado no primeiro semestre. Deputado, como é que está a relação entre governo e oposição para que possam ser aprovados diversos projetos de interesse do governo federal em prol da população? Olha, o presidente Lula tem encaminhado projetos que são tão importantes para a nação que nem a oposição ficou contra. Vou dar um exemplo. O fim do imposto de renda para pessoas que ganham até R$5.000, que já é uma realidade. Nós votamos, o presidente Lula encaminhou ao Congresso, nós votamos ano passado. Quem recebe mais de R$5.000 para frente, até R$5.000 de salário, já em janeiro não teve mais o desconto do imposto de renda. E uma redução também para quem recebe até R$7.350. Então eu dou um exemplo de como é que as propostas que são encaminhadas, às vezes fogem da polaridade política pelo alcance social que tem. Por exemplo, novamente, a PEC da Segurança Pública. Eu tenho muita convicção de que ela será aprovada, porque ela é fundamental. A questão do crime organizado no Brasil precisa ser combatido eficazmente, com muita urgência e com soluções de continuidade. Não dá para fazer uma operação e depois não ter sequência a ações concretas do Estado brasileiro, dos entes federados, articulados, da União, dos estados e até dos municípios, para que a gente possa realmente assegurar ao cidadão e à cidadã segurança dentro de casa, segurança na rua, segurança no transporte, segurança no trabalho, enfim, um mundo em que as pessoas se sintam mais seguras, se sintam mais protegidas. A gente sabe que todo presidente, o cargo do executivo majoritário, todo presidente, prefeito ou governador, eles se preocupam em ter uma maioria. A gente observa que o presidente Lula, inclusive em diversos discursos, em alguns eventos que ele tem, né, no momento do seu pronunciamento, ele tem tido uma preocupação de montar uma estratégia para ter a maioria no Senado. Como é que estão essas articulações para que o PT possa conseguir, né, superar o PL nesse ano de 2026? Olha, eu sou um dos vice-líderes do governo do presidente Lula na Câmara dos Deputados e acompanho muito de perto esse debate todo da correlação de forças. Nós precisamos ajustar uma contradição que o Brasil tem. Nós temos um presidente da República, um regime presidencialista, mas o presidente da República não tem uma maioria no Congresso para aprovar o programa que o fez ser presidente da República. O presidente apresenta um programa ao país. Esse programa é aprovado. E aí, no Congresso Nacional, não há uma aprovação desse programa que majoritariamente foi aprovado.
Então o presidente Lula tem colocado a necessidade de ajustar mais isso, de fazer com que nós tenhamos mais votos, entre aspas, casados, de disputa majoritária com disputa proporcional, do presidente da República com os senadores e com deputados federais. No Senado, uma batalha muito difícil, nós vamos ter uma renovação muito grande das cadeiras do Senado e é preciso que a gente tenha, sobretudo, senadores e senadoras comprometidos não com o governo do presidente Lula. Eu acho que precisa ser comprometido com a Constituição e as leis, porque esse é um divisor fundamental. Nós temos visto no Brasil recentemente muitas pregações antidemocráticas e até ações concretas antidemocráticas, como foi, por exemplo, o 8 de janeiro de 2023. Então, a gente precisa ter um Senado que tenha esse apego, né, e esse comprometimento com a Constituição brasileira e com as leis. Para que se possa poder governar, né? Para que tenha governabilidade, para que a decisão soberana do eleitor, que elege o presidente da República, ela não tenha no Congresso um obstáculo, mas que ela tenha no Congresso, com a divergência natural, com os debates naturais divergentes, mas que tenha um caminho de coerência, de respeito às leis, à Constituição e de apresentação de ações que melhore a vida das pessoas. Agora vamos aqui para poder a gente concluir esse nosso bate-papo, para não faltar nada para tirar dúvida do nosso telespectador. A gente sabe que aqui no nosso Maranhão temos deputados federais de governo e deputados federais de oposição ao governo Carlos Brandão. No caso, o senhor é deputado de oposição, não é isso? Sim. Então, como é que está essa articulação? Quem seria mesmo? Está decidido que o candidato do grupo oposicionista está decidido que é Felipe, ou há a possibilidade de estar tendo alguma conversação com o prefeito Eduardo Braide? Primeiro é bom lembrar que eu sou um deputado federal, presidente de um partido esse que foi fundamental para a eleição do atual governador Carlos Brandão. O governador Carlos Brandão recebeu um grupo político muito coeso, muito forte, com perspectiva de futuro, e ele infelizmente implodiu esse grupo. Ele gerou uma divisão muito grande e nos obrigou a um posicionamento coerente com aquilo que nos moveu em 2010 com a candidatura de Flávio Dino, depois com a eleição dele em 2014, com a reeleição em 2018 e com a própria eleição do Carlos Brandão em 2022. Nós seguimos coerentes com esse caminho. O governador, infelizmente, é que saiu desse trilho. E nós temos a pré-candidatura do Felipe Camarão, que é o vice-governador, que é do PT, e nós estamos construindo esse processo. Tem tempo ainda para muitos fatos novos a ocorrerem na cena política maranhense, mas estruturando em torno da candidatura, da pré-candidatura do Felipe Camarão ao governo. É uma pessoa que tem preparo, capacidade, atributos necessários para ser um excelente governador. Mas existe ou não uma conversação do PT com o prefeito Eduardo Braide para se ter uma junção, de uma união das oposições? Nós não temos, possível, né? Nós não temos nenhum diálogo interditado com o prefeito Eduardo Braide. Não temos discutido com ele essa questão eleitoral até o presente momento, mas não temos nenhuma dificuldade em fazer esse debate quando ele se apresentar necessário. Temos uma relação, digamos assim, de cordialidade com o prefeito, reconhecemos os méritos da gestão municipal por ele comandada e temos um canal sempre aberto para dialogar. Agora, reafirmo, o nosso pré-candidato ao governo do Maranhão é o vice-governador Felipe Camarão. E para dar o checkmate com um direito de resposta para a Vossa Excelência aqui com a gente nos nossos estúdios, mostrando que aqui é um programa e uma emissora democrática que recebe tanto políticos de governo como de oposição. Quando o prefeito Eduardo Braide quiser vir para cá, a gente vai receber. Quando o governador Carlos Brandão quiser também ser entrevistado aqui no nosso programa, iremos receber. Então, a pergunta que fica nesse exato momento: existe ou não um possível conluio de Vossa Excelência para com Flávio Dino ou não, uma possível judicialização que tanto os bastidores, até blogs e alguns jornalistas publicam lá nos seus portais de notícia, que existiria uma possível tentativa do ministro Flávio Dino de tentar judicializar a política no Maranhão. Isso existe ou está descartada essa possibilidade? Esse debate ele tem sido colocado pelos aliados do governador. Então eu não sei o que o governador fez para andar tão desconfiado com ações judiciais. Ele deve saber o que fez. Mas de nossa parte não é esse o nosso caminho. O nosso caminho é o do debate, do diálogo, do respeito e da construção de uma maioria pela manifestação do povo. Agora, se eventualmente qualquer pessoa, inclusive eu, ou você, ou qualquer um, comete um ato ilícito, está sujeito a
a apuração da justiça e há, se for o caso, condenações. Eu não sei se o governador Brandão fez alguma coisa que venha a ser imputado a ele alguma acusação que seja na esfera da justiça, na esfera criminal. E sobre o ministro Flávio Dino, o que eu tenho a dizer é que ontem mesmo o ministro Flávio Dino, no dia 22, completou 2 anos de presença como membro do Supremo Tribunal Federal do nosso país. E nesses 2 anos o que ele fez? Dá muitos exemplos ao Brasil. Consegue ser realmente um ministro que é muito aplaudido por aqueles que respeitam a Constituição, que respeitam as leis, que respeitam a moralidade. O ministro Flávio Dino está cuidando, portanto, da esfera administrativa, da esfera dele, das competências dele como ministro da Suprema Corte. E acho que o faz muito bem e é, novamente, nesta função, motivo de orgulho para todos nós que somos seus conterrâneos, que somos maranhenses. Muito obrigado, Márcio Gerri, deputado federal. Recebemos aqui nos estúdios da Record News TV do Maranhão. Fica o espaço aberto a todas as partes citadas, caso queiram se manifestar. Vou pedir um breve intervalo e volto em instantes com mais informações, tanto da capital como do interior do estado.